Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui ao vivo para falar de um tema muito importante. Hoje nós teremos aqui com a gente uma nutri muito especial, uma nutri especializada, né, em temas importantes aí para a saúde da mulher. Vocês vão entender bastante assim sobre o que ela fala. É um tema que eu conhecia pouco. Eu tive uma conexão com ela por conta de uma amiga, né, que é a Solange. Fiquei muito feliz com a indicação da Solange. Cris, Pati, Gleice, tudo bem, meninas? Mari, a Mari já entrou aí. A minha imagem parece que ela tá um pouco opaca, né, meninas? Eu não tô achando aqui pra mim, pelo menos. Não sei se meu celular tá. Mas vou convidar aqui a Mari pra entrar ao vivo. E eu peço pra vocês enviarem esse aviãozinho aí. Mete o dedo nesse aviãozinho, minha gente. Vamos enviar pra mulherada aí, pra mulherada saber, né, sobre o tema. Pra elas conhecerem, né, um pouco mais e para mais mulheres terem acesso, né, a essa informação que é tão relevante, né, e tão muitas vezes pouco falada, né. Então a gente precisa ser espalhadoras, né, dessas informações sobre a saúde da mulher, que é um tema super importante, que ele tá em alta, né, porque as globais estão falando muito sobre isso, né, mas não só por isso, né, pra gente também entender que a gente pode levar também informações relevantes, né? E não só a experiência que a gente tem, mas que a gente também pode levar informações relevantes e importantes para as pessoas, né? Para as mulheres. Então eu tô aqui mandando aqui para pelo menos 10 pessoas aqui o aviãozinho. E aí eu conto com a divulgação de vocês também. Cadê a... Deixa eu chamar aqui. A Cristiana Abreu, a Júlia. Ativou o vídeo. Oiê, tudo bem? Ainda não te vejo. Não me vê? Vamos ver. Eu tô te vendo. Sério? Tô. Ué, não Eu aparece tô você te. pra mim. Que estranho. Ué, que As estranho, eu meninas, tô te vendo. meninas, vocês conseguem ver nós duas ou só eu? Alguém, se alguém puder colocar aqui nos comentários? Será que tá minha internet tá Ué, ruim? gente. Não, Será que eu ela. só tô me vendo. Eu não vejo você. Jura? Ué, mas tá me ouvindo pelo menos. Já Ah, me. As mas duas, elas ó. estão vendo. É, eu tô te Elas estão ouvindo. vendo. É, elas Ah, estão então tá bom. vendo. Então tá tudo Então que certo, bom. mas eu não consigo te ver, eu só tô me vendo. Ah, é, então eu Ai, consigo que ver as pena, eu queria duas. te ver também. Ah, poxa vida, você vai ver na gravação. É, pois é. Ai, que sacanagem. Oh, meu Deus. Vai ficar gravado, né, Lane? Vai ficar gravada, com Vai ficar certeza. gravado. Esse conhecimento que você vai trazer para nós não tem como não ficar gravado, não. Maravilhoso. Mari, eu queria Bacana. agradecer você pelo seu Imagina. aceite. Desde quando a gente conversou a primeira vez, você foi super solícita, foi muito simpática, né? Me ajudou um monte já em várias coisas aí que eu demandei aí para você. Hum, E fiquei muito feliz, né, pela indicação da Solange, né, a Sol, que é uma amiga em comum, né? A Solange também foi isso. a primeira live que eu fiz com ela, né? E a Sol tem um grupo aí bem grande, né? Ela estuda sobre Maravilhosa. o tema desde 2017, né? Sobre esse tema da menopausa, da saúde da mulher. Exato. E aí eu achei assim que era muito importante, né? Interessante trazer uma nutricionista, né, para falar para a gente sobre as emoções, sobre o intestino, sobre o cérebro, nessa tríade, né? É Exato. importante. A gente conversou um pouco, né, para definir o tema, né? E chegamos nesse tema. E eu gostaria de deixar você bem à vontade para você falar.
Eu vou pedir para as meninas mandarem perguntas, se elas quiserem, aqui no Maravilha. chat. Aí, se você quiser ir respondendo, conforme você vai falando, ou quiser deixar para o final, você fica à vontade. E aí eu tenho aqui, assim, tentar dividir assim, em três partes, né? Falar sobre saúde, entendendo, né, a tríade, sobre a saúde e a Uhum. microbiota, e depois a parte da alimentação, uma alimentação Isso. funcional. Mas você fica bem à Maravilha. vontade, assim, para falar do jeito que você quiser. Eu falo muito, mas eu vou tentar não te interromper, porque eu acho que é um tema que as meninas precisam conhecer, e se eu ficar te interrompendo, elas vão perder a oportunidade de ter esse conhecimento tão rico. Então, você fica à vontade, muito Imagina. obrigada, né? E espero que você se saia super bem aí. E quem quiser, gente, depois entre aí nas redes da Mari. Ela também faz atendimentos, né, Mari? Aí você pode falar disso Sim. no final também. E no final, quem ficar até o final, provavelmente vai ter um sorteio aí, né, Mari? Isso mesmo, isso mesmo. Então, antes de mais nada, quem agradece sou eu, Elaine, pelo convite. Para mim é uma honra estar difundindo, né, esse assunto. Claro que a gente não vai poder se aprofundar muito, mas para ter uma boa ideia e vai ficar com aquele gostinho de quero mais para a gente fazer outras lives. Opa, Já vamos tomara! deixar, deixa, né, para Com isso. certeza. Então, antes de mais nada, só para me apresentar um pouquinho, né, quem sou eu, né, Mariana Stelato, Isso. bem, como a Elaine já falou, né, eu sou nutricionista, mas o meu foco maior é como nutricionista funcional, nutrição funcional, e a nutrição de precisão, que eu vou falar muito brevemente o que seria a nutrição de precisão, que seriam os exames genéticos de nutrigenética, que englobam o exame de nutrigenética, o de microbiota e de metabolômica, que eu faço a interpretação deles para os meus pacientes, e também tenho a especialização em fitoterapia, que é o meu xodó, meu amor, assim. E Sim, aí, é aquela história, né? Que eu gosto mesmo é de juntar a ciência com a escuta, cada mulher tem uma história, cada corpo é um corpo, né? Então, realmente, eu me coloco o meu olhar sobre a saúde de forma bem individualizada mesmo. Então, essa sou eu. isso. É E super importante porque é um trabalho diferenciado, né, Mari, que você faz. isso. É muito personalizado mesmo. Já diz o nome, né? Nutrição de precisão. Nutrição de precisão não é só, não diz respeito somente a exames genéticos, mas o nome já diz. É você olhar para o teu paciente de forma única, sabe? Nem o que cabe para mim, talvez não caiba para você. Então é muito assim, é muito debulhado. Então eu vou a fundo de uma forma bem integrativa mesmo para poder entender aquela mulher que está lá comigo na minha frente e poder direcionar de uma forma que seja efetiva para ela. Então basicamente é Sim, isso. Basicamente é isso. E aí, falando sobre a tríade, né, para introduzir um pouco o tema aqui, né, isso. como você falou, né, que seria o cérebro, o intestino e as emoções. E como que essa conexão também influencia diretamente a nossa saúde, seja de quem for, né, porque parece que é algo longe, mas na prática, os três afetam tudo. Essa tríade afeta tudo. Ou seja, o humor, a digestão, o sono, até aquelas fases importantes da nossa vida, como o ciclo menstrual, a gestação, o climatério, a menopausa. Ou seja, essa conversa é para todas as fases da mulher. O mais incrível é saber que a microbiota intestinal tem um papel central nisso tudo. Eu sempre falo para todos os meus pacientes, tudo começa na microbiota intestinal. Se a tua microbiota não estiver boa, não adianta eu te passar vários fitoquímicos, né, uma dieta super bacana, ou mesmo uma suplementação, sendo que você não vai conseguir absorver nada. Vai ser tudo dispensado. Então, é E bacana, ainda a né, falar pessoa essa... vai investir, né, Mari, um valor, né, naqueles Exatamente. suplementos, que muitas vezes não é barato, e o corpo dela não vai conseguir é, absorver da forma correta, né? Exatamente. Vai ser tudo dispensado, ou pior, porque nós somos, nosso organismo, ele é um metabolismo ambulante ali, ele está todo o tempo trabalhando. Então, muitas vezes, sei lá, você ingere um aminoácido específico, eu vou falar o caso do 5-HTP, que ele é precursor do triptofano, que do triptofano a gente vai para a serotonina, da serotonina vai para a melatonina. Se você tiver uma microbiota ruim, ao invés de fazer esse papel bonito, né, de bem-estar, ele vai para uma outra via, chama via da quironina, que é justamente uma via inflamatória. Olha que loucura. Nossa. Não é só ser desperdiçado. Muitas vezes ele vai para uma via errada e vai fazer um estrago.
Entende? Não, Então é uma coisa. isso eu já desconheci, olha que importante, né? Às vezes a gente acha que está Pois é. fazendo super bem, né? Mas não entende como que está o nosso corpo e acaba prejudicando, né? Exatamente, exatamente. Por isso que é tão importante a gente olhar para dentro da gente e também sabemos passar isso para fora. No meu caso, a minha anamnese ela é muito profunda. Então, os sinais e sintomas são essenciais na hora de eu tomar uma conduta para aquela determinada paciente. Então, é muito importante isso também, saber a fundo, né, o que a pessoa consome, como é que está a questão emocional dela, ó, já está falando aí, ó, né, da questão Ô, emocional, como é que está a questão ô, mental dela, né? Porque uma coisa é sim, ô consequência Mari, da deixa eu te outra. falar uma coisa. E Pois não. essa coisa da microbiota, o Kleber, ele está perguntando aqui como identificar se ela é saudável ou não. Tem alguma coisa que você indica? E eu também já ouvi falar de intestino poroso. Eu não sei Sim, se é esse mesmo termo, e eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a pergunta do Kleber e sobre como amenizar esse intestino poroso, se é que existe mesmo esse termo, né? é, Uma vez eu ouvi é, uma pessoa falando. eu acho que o caso é o tal do intestino gotejante, o leak gut que a gente fala, que é quando os enterócitos do intestino, são aquelas viscosidades assim que tem no intestino, ele abre e aí começa a entrar um monte de toxina, um monte de coisas que não eram para entrar no intestino. E aí causa a tal da disbiose intestinal. Então, como identificar de forma fácil, são, como eu ouvi falar de uns minutos atrás, os sinais e sintomas. Você tem distensão abdominal, gases, você tem mal-estar, sabe? Quando você come alguma coisa, parece que você não digere direito e Dá aquilo dor fica. de Você cabeça, sente né? isso, e você sente aquilo fermentando no intestino também. Isso já é um sinal, mas pode ser um sinal pontual. Pode ser assim, eu falo assim, quando é uma coisa crônica, ou seja, uma coisa frequente. Pode ser que num determinado dia você ingeriu algo que acabou acarretando essa distensão, né? Esse mal-estar. Mas se aquilo é frequente, e aí precisamos realmente ir a fundo. Como? Ah, o ideal mesmo, hoje existem vários exames de microbiota, e eu falo, o exame de microbiota intestinal, ele é indicado para aquelas pessoas que realmente têm uma questão mais complicada e mais séria, tá? Mas, Sim. sem esse exame, mesmo sem esse exame, o que a gente pode, qual seria a conduta? Seria justamente reavaliar a dieta desse paciente, no caso, e aí rever, tirar e inserir aquilo que vai melhorar essa microbiota, que vai melhorar esse intestino. E quando eu sempre falo, né, que nem sempre, por mais que a gente tenha também uma microbiota bacana, diante do que a gente vive hoje, que a gente fala da epigenética, né, que é o ar que a gente respira, a comida que nós consumimos, que nem sempre as legumes, verduras e frutas podem ser orgânicas. Então, isso tudo também acaba acarretando, né, uma questão não muito positiva. Então, com isso, é tentar melhorar a ingesta, né, juntamente com alguma suplementação agregada. Então, Sim. basicamente é isso. E aí você vai evitar o tal intestino gotejante, que a gente fala do leaky gut, que é justamente fazer com que os enterócitos, né, eles se unam novamente para que não haja esse espaço para entrar, né, toxinas que não deveriam entrar no nosso intestino. Então, basicamente é isso. Sim, muito bom, muito bacana assim a explicação. E você sabe, Mari, que eu descobri que eu estava com intolerância à lactose por causa exatamente desses sintomas. Eu tinha muito inchaço na barriga, eu tinha gases, aí eu falei, gente, isso não é comum, né? E aí quando eu fui Sim, investigar, eu fiz exames, né? E aí eu fiz aquele exame de você ficar tomando um líquido sim, lá. da lactose. E Uhum. aí, e aí eu descobri, e aí mudou assim bastante a minha qualidade de vida, porque assim, eu posso usar aquele Lac Day de vez em quando eu quero comer alguma coisa que, né, eu Sim, teoricamente eu não deveria comer, né, não era mais para eu sim. comer, mas aí eu uso para amenizar, né, os sintomas. E aí comecei a escolher coisas melhores, porque começou até me dar um pouco de dor de cabeça, e eu não costumava ter dor de cabeça, né? E então, isso aí é um sinal interessante. E eu também vi, eu não lembro o nome agora, mas eu vi um documentário falando exatamente sobre essas coisas do intestino,
mas acho que com um público lá dos Estados Unidos, que eles analisaram acho que 8 pessoas por um período, e eles falaram até de troca de fezes, assim, é uma coisa assim, até meio Uhum, estranha, assim. sim, existe. E essa coisa dos ultraprocessados, né, que hoje tem muito, se assim, Uhum, se você acha assim que eles influenciam muito, né, nessa coisa da microbiota. sem dúvida. É, Sem dúvida, eu até ia falar mais para frente a respeito disso, mas voltando um pouco do que você falou, então, justamente, você percebeu, você vê como é que a gente tem que olhar para dentro. Você percebeu sim, que quando você ingeria lácteos e derivados, leites e derivados, você, né, tinha problemas intestinais, provavelmente isso. uma diarreia, né, dor estomacal e E ninguém gases, merece, porque né, você... ô Mari? Eu tô casada, Não, pensa, ficar soltando pum, não, né, Mari, toda não, pelo amor hora, de né? Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Então, Acaba com o justamente, casamento, Mari. acaba, não sei, olha, realmente é um fator bem negativo, né, vamos dizer assim. Mas então, mas quando é por isso que é importante você começar a observar e ver, aí você ir para uma dieta de exclusão, porque antes mesmo de fazer esse exame, eu como nutricionista posso falar para o paciente, então vamos lá, vamos tirar durante 2 semanas essa leites e derivados, vamos ver como é que você vai ficar. Aí a pessoa vai relatar, fiquei ótimo, fiquei ótima. Entendeu? Sim. Aí você já sei que é o leite, já sei que que é o queijo, já sei que é isso. E aí trabalhar em cima disso, né? Ou seja, o que é bacana também, que nos exames genéticos a gente consegue ver a seriedade dessa intolerância. Claro que quando você faz exame de lactose e realmente sai o resultado que você é realmente intolerante, pô, já deu. Mas no exame de genética, muitas vezes você não precisa passar por esse sofrimento do exame bioquímico. É horrível, né? Fazer esse exame, que é E como horrível. que eu consigo esse exame genético? Você consegue fazer o pedido dele ou eu tenho que ir em qual tipo Não, de né? médico para ele pedir? Não. Hoje em dia, você, como consumidor final, você consegue comprar nos laboratórios tranquilamente. Não Ah, precisa é? nem do meu pedido. Não, nem do pedido do nutricionista, nem de médico, nem de biomédico, nada disso. Você mesmo pode ir lá e comprar, e aí você faz o exame, e aí, aí você encaminha esse exame para a minha interpretação. Eu vou fazer essa interpretação Ah, com então depois conduta. você fala pra gente onde que a gente pode conseguir esse daí. Legal, legal. Tem vários, assim, tem de vários valores diferentes. E aí, vou Uhum. fazer melhor. Quem quiser, me passa um direct que eu passo as opções de laboratórios. Quem Ah, tiver legal, interessado, com pode me certeza. passar. Eu já vou querer fazer já. É muito bacana, e ajuda muito, assim. Agora, é bem por aí, né? É uma questão de entendimento interno mesmo, né? Você se autoconhecer. Porque, como eu te falei, pode ser que seja uma coisa pontual. Você comeu algo que você, né, ou que você já não está acostumado a comer, ou porque, sei lá, por alguma razão te fez mal, você vai sentir aquilo na hora. Aí o negócio é observar se aquilo é frequente. Entende? E aí sim tomar uma atitude. Porque até voltando um pouco, né, para falar dessa tríade, né, que a gente está falando, que é o assunto da live, que é cérebro, intestino, emoções, que todos os três ali, eles estão intimamente ligados de uma forma absurda, assim. Por quê? Porque a gente está falando desde o humor até a produção hormonal, até o apetite, até a resposta ao estresse e falando de cérebro, que eu falei da Sim. serotonina, né, do 5-HTP, que é precursor do triptofano, que aí vai para a serotonina e para a melatonina. Então, essa comunicação, né, de neurotransmissores, que é a serotonina e o GABA, eu não sei se alguém já ouviu falar do GABA, que é o ácido gama aminobutírico, que a serotonina é o humor do bem-estar. O GABA é aquele freio natural do cérebro, é aquele que reduz, sabe, os excessos de estímulos, aquele que acalma, Ô, Mari, sabe? mas deixa eu te falar, esse GABA é bem difícil dele ser ativado no nosso corpo, não é? Eu Sim. ouvi dizer que ele só é ativado quando a gente deita com as pernas para cima. É verdade isso? Não, 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 não. Na Eu ouço realidade, dizer tanta coisa, né, Mari? exato. Não, na realidade, quando essa tríade está em equilíbrio, você tem o GABA. Ah, Ponto. Ponto. Quando essa tríade tem equilíbrio, você tem o GABA. E é legal falar também da serotonina, porque eu acho que muita gente aqui já ouviu falar, depois comenta aí, que no intestino,
ele não é só um órgão digestivo, como a gente está falando, né? Todo mundo conhece também esse termo do segundo cérebro, porque ele tem Sim. o seu próprio sistema nervoso e nele é produzido cerca de 90 a 95% da serotonina. Por isso Nossa. que o intestino ruim não vai produzir serotonina, portanto, Deixa você você não vai... enfesada de verdade, né, Mari? Olha, eu ia falar sobre isso, você já matou. Exatamente isso, é o enfesado. É o Isso enfesado. também eu ouvi falar, mas essa é verdadeira, né? Mas é fato, é bioquímica a coisa. Então, por quê? Porque esse eixo, ele regula o humor, o apetite, os desejos alimentares, o sono, o ritmo circadiano, a produção hormonal e a resposta ao estresse, que é o que a gente está falando Uhum. aqui da tríade, né, das emoções, e até a imunidade, porque o intestino ruim se Sim. torna um problema crônico, podendo se transformar numa doença autoimune. Olha o quão sério é esse assunto, né? É muito Eu tenho, importante. Mari, eu tenho duas amigas, Mari, que elas estão com problemas muito sérios no intestino e tem uma delas que ainda nem conseguiu descobrir o que que é. Teve uma que acho que é reticulite, eu esqueci o Sim, nome da sim, doença, isso mesmo. mas assim, ela não pode comer praticamente nada. Ela tem que comer É assim, acho que é horrível. purê de batata, ela não pode comer nenhum tipo de tempero, ela não Sim, pode, assim, é pavoroso. Ela perdeu assim, tipo, 10 quilos em 8 muito meses. triste. Passou em Muito milhões triste. de médicos, demorou muito para descobrir. Se eu já tivesse te conhecido antes, eu ia até ter te indicado para elas, porque talvez você conseguiria dar um Sim, diagnóstico mais certo, sabe? é que na realidade, assim, o nutricionista, ele não dá diagnóstico, mas ele dá o caminho, ele é o Waze, sabe assim? Ele dá o caminho e a conduta alimentar para poder minimizar essa situação. Porque é muito triste você não poder comer nada. Assim, infelizmente, essa situação é uma situação complicada, de fato, mas você pode se tornar essa alimentação um pouco mais divertida, vamos dizer assim, né? Não tão monótona. Mas, de fato, é igual a doença de Crohn, que é uma doença autoimune, que é tão triste quanto, né? Que você Sim. realmente não pode. É muito complicado, assim, é muito complicado, Ela é falou assim, muito. assim, resumindo, Elaine, eu vou para os lugares, eu não posso comer nada. Na minha casa, eu vejo quando vai na festa de alguém, muitas vezes eu tenho que levar o que eu vou comer, porque não tem nada que eu possa comer, ou eu tenho que comer Exato, antes. Ela falou exatamente. a vida social Acabou. fica comprometida. Ela falou assim, não Exatamente. só a vida social, né? Como você está sempre doente, com dor, o casamento fica comprometido, porque Sim, você está sim, sim. sempre assim indisposta, sempre triste, Exatamente. né? Sempre com dor. Ela Exatamente. falou que é muito triste. Ela falou, não é só a doença em si, né? Não, não é. De fato, não é mesmo. Assim, são vários, são vários fatores, né, ali para prejudicar mesmo, né? Para deixar a vida mais complicada, como você está falando, para deixar a vida mais complicada mesmo. Mas a partir do momento que você também consegue lidar com a situação de uma forma mais leve, a vida se torna um pouco melhor também, né? Como eu falo, a alimentação, tudo começa pela boca, pelo que nós ingerimos. Tudo, 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 Sim. tudo. Absolutamente tudo. Você está falando do ultraprocessado, né? Que eu ia até falar mais para frente. De fato, o ultraprocessado é, assim, desculpa a palavra, mas é o mal da humanidade, assim. É o mal da humanidade de fato. Né? Aquela história de Eles você até engordar menos, mudaram, né? Mari. Eu estava fazendo uma disciplina lá na Unifesp, né? Porque eu trabalho lá. E Aham. eles estavam falando que eles mudaram há pouco tempo agora a composição da cesta básica, criaram Uhum. um guia alimentar novo aí, né? Que vem tudo assim digamos assim, das políticas públicas, Sim, exatamente porque eles perceberam que houve um comprometimento, assim, um aumento tanto em diabetes, obesidade, tudo por sim. conta da alimentação que ela só vem piorando, né? Quando você vai no mercado, eu estava falando esses dias com meu marido, a gente fica ali naquele negócio para ir pro caixa, você fica desesperado, porque eu tenho uma filha de 3 anos, aquele monte de coisa colorida, mas é tudo coisa ruim. É salgadinha, Exatamente. chocolate, tudo coisa assim gostosa, digamos, mas cheio de gordura, açúcar, sal, excesso, né, de tudo. E eu falei, já pensou se fosse só fruta que tivesse nesse corredor? Ia ser tão bonito, né? Porque Exatamente. fruta é Poxa colorido. vida. Mas assim, Não. Não, é. E aí você vai pegando, né? Você tá ali parado até chegar a sua vez, você vai pegando, enchendo seu carrinho de pacote, aquele monte de coisaiada, tudo caro,
né? Porque, Exato. tipo assim, fala, tem um monte de. Até as coisas que falam que tem um monte de proteína, se você for ver bem, tipo assim, você come 2 ovos, tem mais proteína do que um negócio que eles estão falando que é cheio de proteína e você paga R$ 15 Sim, Então, assim, é uma coisa é assim muito absurda que complicado. está acontecendo. É muito Tanto é que grave. até E se não é tiver muito. políticas públicas, se não vier de cima, não vai vir de baixo, né? Esse que é o problema. Exato, exato. Ainda colocaram recentemente aquela lupa, né, que é alto em açúcar, alto em gordura saturada, É, alto. Mas assim, deu uma amenizada, né? A pessoa que compra, ela compra é, mesmo com aquilo ali, né? não tá nem aí. É bem complicado. Por exemplo, eu não sei se eu compartilhei hoje ou foi ontem, mas que nos Estados Unidos vão proibir o Doritos e sabe aquele M&M, aquelas bolinhas, né, Por causa confetezinho. das Não, cores, como né? alimento. Não, eles não são não serão considerados alimentos. Pra Pois você ter uma é. ideia, tão ruim, de tão ruim que é, de tão ruim que é. Agora, informação tem bastante aí. Se a gente começar a consumir informação de profissionais sérios e você quiser absorver isso, existe como mudar essa mentalidade, concorda? É que muitas vezes a pessoa é mais fácil. É como eu falei, você vai lá, abre uma embalagem de lasanha que está pronta e coloca no micro-ondas e mandou para dentro. Né? Agora, Mas, descascar um o legume. Mari, eu sigo a Rita Lobo e ela falou esses dias que, assim, essa função da alimentação, na maioria dos lares, ela é da mulher, ainda é assim. E Sim, a mulher que sim, trabalha fora e cuida de tudo na casa, tem a maioria dos lares, né? Acho que é 50, 60% são chefiados sim. por mulheres, só tem mulheres. E ela é uma mulher sobrecarregada, porque ela trabalha fora, ela pega a criança na escola, não sei o quê, tem que fazer isso e aquilo. Ela falou assim: a mulher que é sobrecarregada, Tempo. ela tende a fazer uma alimentação que ela é mais ultraprocessada. Porque é uma É alimentação, igual verdade. você Falta de falou, tempo. uma lasanha pronta, você coloca no micro-ondas, ela vai estar pronta. Acabou. Porque ela não vai ter essa disposição de chegar em casa e ficar pensando, ai, nos legumes, na verdura, no arroz, no feijão e tal, Isso. não sei o Não quê. mesmo. E Entendo. aí ela falou, É difícil. quem tem marido em casa, ou quem tem, assim, outras pessoas em casa, não só marido, mora com outras pessoas, isso tem que ser pensado para ficar fácil para todo mundo, nessa divisão de tarefas e nessa coisa de Exato. deixar a cozinha para outra pessoa também, sabe? Exatamente, exatamente. Porque se for só dois na cozinha, já agiliza o tempo, né? Sim. Já agiliza. O E que eu nada faço muito é mais no final de mirabolante. semana, sabe, Mari? Legumes, essas coisas, eu Então, tento preparar tudo no sim, final de semana. ótimo. Olha, é o que eu faço também. É o que eu faço, eu cozinho no vapor, já deixo na geladeira, nos potinhos, etc Porque e tal. na A gente semana sabe, fica difícil para mim, assim, muitas fica vezes, né? difícil. Fica difícil, eu entendo perfeitamente, que às vezes é muito fácil né, o discurso, mas colocar na prática a gente sabe que a realidade não é mais difícil, né? É mais complicada para Sim. todo mundo. Mas ainda assim existem, como você falou, vai num domingo, cozinha tudo e deixa na geladeira. Eu Entendeu? pego Deixa, assim deixa lá. 1 hora e meia do meu sábado ou do meu Então, domingo, e aí eu e faço só. isso, mas aí na semana eu fico tranquila, sabe? Eu sempre sei o que que. Exato. Às vezes, quando chega na sexta, eu já tô meio enjoada daqueles legumes, né? Mas, Sim, sim, é mas normal. assim, de É forma geral, normal, eles Elaine. estão lá, né? Sim, mas a gente tem que pensar o nosso alimento hoje em dia, pelo menos nos 5 dias da semana, como remédio. Eu falo, é remédio. Pensa como remédio. O que você está ingerindo lá vai te fazer bem. Mas só que é um remédio mais Sim, gostoso, né? Mais agradável. Ou melhor, pensa aquilo para não tomar remédio, né? sim, Justamente isso, né? Para exatamente. não tomar remédio. Basicamente é isso. Agora, vai além, né, mesmo, Elaine? Vai além disso, a questão da realidade, né, que nós vivemos hoje em dia. Do dia a dia, como funciona esse dia a dia das pessoas hoje em dia, né? Do Exato. mercado de trabalho, que está todo mundo trabalhando fora. E aí, essas coisas assim, que são importantes, né? De você fazer uma refeição à mesa com a família, né? Quem mora com outras pessoas, de você cozinhar, de ter esse prazer mesmo Isso. dessa coisa do alimento, se perde muito porque a nossa vida ela É muito realmente complicada. virou muito, muito mais para fora do que para dentro, né? Exatamente. Inclusive, o Kleber está dizendo, ó, o desafio dos ultraprocessados é o fator viciante que desencadeia. Justamente, eles fazem de uma forma para ficar palatável. Você vê que ele é gorduroso, ele é doce. A pessoa vicia Crocante, uma. ai que delícia! Exatamente, exatamente, exatamente. Olha que legal.
eu não sei, a Luzineide, falando aqui, ó, que ela ajustou o intestino dela aos 42 anos, durante a gravidez da minha segunda filha, alimentação equilibrada, comendo de 3 em 3 horas, tomando Yakult verde, Activia. Sim, é isso aí, a gente tem que pensar, tá vendo como é possível você ter você direcionar a tua alimentação, né, por uma questão, por opções mais saudáveis? É possível, sim. É E possível, é essa, possível. e essa consciência, sabe, da alimentação, ô Mari, eu tenho percebido que eu tô com 41 agora, né? E eu tô na menopausa precoce desde os 37. Então eu tenho muito contato com mulheres que têm mais de 45, 50, por causa desse tema aí da menopausa, né? E é um assunto que ele é comum, essa consciência, né? Tanto do corpo, do que a gente quer, né, dos alimentos, de melhores escolhas, de começar a fazer uma atividade física. Muitas vezes, para a Exato, maioria das pessoas, ela vem depois dessa idade, né? Então é um exato, novo recomeço também, né? Essa fase aí da exato. mulher, né? É É, uma nova oportunidade dela ter um olhar para ela, né? De se cuidar mais. é que elas começam a buscar realmente ajuda diante daquilo que elas estão sentindo, né? Não é isso? Elas Sim, começam a buscar ajuda diante daquilo que elas estão sentindo. Então, realmente, é uma fase que eu falo que é um renascimento mesmo. Para aquelas que estão despertas, né? É um renascimento. Para você virar a chavinha de sim. fato. Eu Eu falo que sou dá pós, um upgrade, né? O cérebro dá um upgrade nessa sim, fase. sim, sim. Eu sou menopausada, então nós estamos aí conversando a mesma língua. Sei bem como é que é. Sim, E exercício físico, juntamente alimentação, exercício físico e emocional. São os três ali que tem que estar juntos. São os três. sim. Os três ali. Tem que estar juntos para sempre, né? Para sempre. Deveria ser na vida inteira. Mas se você despertou num determinado momento, ainda está em tempo. Bora lá, né? Ir atrás né? Ir atrás do Nunca que é ficou tarde, perdido né? lá atrás. Nunca, nunca é tarde. E por isso que eu falo, né? Voltando para o eixo, né? Quando esse eixo, eu vou falar até um pouco da menopausa, que quando esse eixo entra em desequilíbrio, ou por uma má alimentação, ou por um estresse, ou por um uso excessivo de medicamentos, ou por um desequilíbrio hormonal, aí a gente está falando do quê? De menopausa, de TPM, né? Os sinais começam a aparecer tanto no nosso corpo, né? Ou quanto na nossa mente. O que acontece? Aí você começa a perceber alterações de humor, compulsão alimentar, ansiedade, insônia, a distensão abdominal, que é aquela famosa barriga estufada, os gases, aquele cansaço extremo que você vai se arrastando, você não consegue fazer absolutamente nada, aquela dificuldade de concentração. E na menopausa, esse eixo costuma ainda ficar mais sensível ainda, mais sobrecarregado, vamos dizer assim. Por quê? Por conta da queda de estrogênio, que ela Sim. afeta um eixo chamado o eixo HPA, que é hipotálamo pituitária adrenal, que seria justamente aquela nossa resposta ao estresse. Então a gente acaba tendo um corpo mais reativo por falta desse estrogênio. E aí, com isso, a Ô, gente tem Mari, essas letras do eixo é H, P e A? PA, HPA, que A- é hipotálamo pituitária adrenal. É isso, Hum, tá? E que ela é o sistema de resposta ao estresse. A gente está falando, a gente está falando de cérebro, pituitária e adrenal. Olha isso, a gente está falando de 3 eixos aí, novamente. sim. E aí, com essa queda do estrogênio, né, com o desequilíbrio desse eixo HPA, no caso da menopausa, aí a mulher começa a ter insônia, aí com isso ela vai ter irritabilidade, ela vai ter alteração do apetite, vai ter distensão abdominal novamente, que eu falei, e ao mesmo tempo o intestino começa a ficar Libido de mexe libido, também. baixa de libido, exatamente, importantíssimo, secura vaginal, não é Sim, isso? E aí tudo. começa aqui, e aí impacta na produção de neurotransmissores, como a serotonina, que eu falei, da serotonina vem a melatonina, e o GABA, que eu já falei, aquele que acalma, aquele hormônio que acalma, intensificando ainda mais os sintomas emocionais e físicos nesse período, que é um período muito, muito delicado, né, da mulher. Que eu acho que é importante falar sobre isso. Não só o estrogênio, a gente vai falar também da progesterona, que também influencia no sistema nervoso e no humor, e também do cortisol, que acaba acarretando uma inflamação crônica, né? Que falando da progesterona, ela também ela é igual ao GABA, ela também tem o seu efeito calmante natural. Então, quando ela está baixa,
Aí muitas mulheres, o que elas relatam? Agitação, alterações no sono, Qual? alterações... Quando qual tá baixa? progesterona. Ah, Progesterona. o estrogênio e a progesterona, né, na menopausa é isso que Exa mexe mais, né? Porque quando eu exatamente. tomo um repositor hormonal que tem esses dois É juntos, legal, o ótimo. estrogênio e a progesterona. Só que, Mari, deixa eu só te interromper um pouquinho para duas Imagina. coisas. Tem mulheres que relatam que não tem sintomas nenhum. Eu tive todos que você imaginar. Eu também. Mas o que eu percebi? Que eu sempre tive a tensão pré-menstrual, porque a gente coloca esse T na frente, porque era só para ser pré-menstrual. Aí a gente já Exato. coloca um T na frente para virar uma tensão, né? Eu sempre tive essa fase muito difícil, assim, sabe? E aí Uhum. eu tive a impressão que ela continuou quando eu entrei na menopausa, né? Porque daí continuou sintomas ruins. E aí essas pessoas que já relataram para mim que não tiveram sintoma nenhum, elas foram pessoas que elas nunca tiveram problemas na TPM, com a TPM. Tipo assim, antes de ficar menstruada, Sim, ela tem aquele monte de sintomas. Então parece que é uma sim. coisa ali, tipo, talvez pela forma que a pessoa vive, porque talvez podem ser pessoas mais calmas, né? Ou não, né? Uhum. Às vezes é algum outro fator que eu desconheço. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso. E outra coisa, eu tive muita dificuldade com o sono. E aí, o que que eu Uhum. fiz? Eu comecei a entender como que eu poderia melhorar, e até a Paty, eu não sei se ela ainda está aqui, mas eu fiz uma mentoria com ela, e ela sempre É, falava assim que o humor, tanto a gente se ouvir, quanto o bom humor, né? A gente ter bom humor ajuda a gente a ser a ser mais feliz, né? E tem a sim, questão da higiene do sono que todo mundo fala, né? Ah, não ficar com o celular, eu não durmo com o fato. celular no quarto, né? Eu tento ouvir alguma coisa que eu gosto, tipo assim, alguma meditação antes de dormir, ler, porque a leitura, ela diminui a quantidade de palavras que a gente pensa por hora, ela diminui, né? Porque na leitura você vai um pouco mais devagar. Então eu Exato. comecei a fazer algumas coisas e a atividade física em si. Só que quando Uhum. eu não consigo fazer atividade física, o meu sono fica comprometido à noite. Então eu tenho essa dificuldade. E eu não tomo nenhum tipo de remédio sem ser o repositor, né? Eu não tomo remédio para Uhum. dormir, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre essa coisa do sono e também por que que você acha, né? Não sei se você tem alguma opinião sobre isso, que tem algumas mulheres que sofrem muito e tem outras que não têm sintoma nenhum, que é muito particular, né? Isso, né? Então, é muito particular. Realmente, é, não existe uma resposta para isso, de fato. Não existe, não existe. Como fala, cada organismo vai reagir de uma determinada forma, assim como você falou, assim como na TPM. De mulheres que não tem tensão pré-menstrual, não tem de fato. Agora, é muito individual mesmo. Assim, por exemplo, eu nunca fui uma pessoa de sofrer muito com cólicas menstruais, mas na menopausa me acabou. Como você falou, eu tive tudo, tudo que você possa imaginar, absolutamente tudo. Então, ainda há muitos estudos aí a serem feitos para talvez achar uma resposta sobre isso. Agora, quanto ao E as sono, mulheres só começaram a ser estudadas em 93, né? Antes disso, eles não colocavam exato, as mulheres na pesquisa por causa dessa ciclicidade que a gente tem, né? Cada não, semana a não, gente está de um jeito. Então, assim, o que é se bem diferente. sabe sobre isso é muito pouco ainda, né? Exato, não, e recentemente eu ouvi uma médica falando, uma ginecologista falando, que se menopausa fosse uma questão de homem, eles já a resposta para tudo. Mas como é de Olha, não sei se mulher, eu não posso, eu vou ter que concordar olha, com ela, viu? É pois meio é, pois polêmico, é, mas assim, pois é, é, é pois é, complicado. Porque também eu são entendo, coisas. sabe? É difícil mesmo. Pensa, você vai estudar uma pessoa, aí nessa semana ela tá de um jeito, na outra ela vai estar na ovulando, na outra ela vai estar no na folicular, São na outra ela várias vai estar fases, menstruada. Então, assim, vai virar a exatamente. pesquisa vai virar uma bagunça, né? Só que alguém E a, precisa ter essa disposição para tentar entender mais sobre a gente, ex- né? exato, e aí nós mesmos acabamos por estudar, né? Nós aqui da área da saúde acabamos por estudar, e, sabe, sem fim, para poder. Porque eu estou passando por isso, eu passo por isso também desde de 2017, pra você ter uma ideia. Hum, Então, é uma coisa assim, quando você passa por uma determinada situação, você 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 vai não vai atrás, resolver só para você, você vai passar para frente isso. Né? Você sim. estando na área da saúde, você vai passar isso para frente também. Então é bacana, mas existem muitas pessoas, viu? Que muitas mulheres aí que estão de mão dadas para poder ajudar
sabe, o maior número possível aí de mulheres para poder minimizar, né, essas questões todas que acabam impactando absurdamente no dia a dia da gente, né? Impacta demais, 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 demais. Agora, quanto à questão do sono, é fato que eu falei do estrógeno, do estrogênio, né, que cai. Falei da progesterona e tem o cortisol que aumenta nessa fase também, que é um hormônio do estresse, que quando ele fica desregulado, ele acaba por mexer nesse eixo emocional, hormonal, e aí aumenta a inflamação, e aí piorando ainda mais os quadros de depressão, de compulsão e, consequentemente, de um sono, de um bom sono. Tá? E aí eu falo, como eu tenho a habilitação para fitoterapia, eu acabo prescrevendo algumas plantas, né? Ou via chá, ou via suplementação mesmo. Ô Mari, você tem o quê? Você tem a Bia? Não entendi. A habilitação para fitoterapia. Eu posso prescrever fitoterápicos. Ah, que legal! Aí, ó. E é uma opção interessante, porque tem muitas mulheres que eu conheço que elas não gostam de nada que não é natural. Então, eu acho que é uma opção interessante, né? Tenho diversas pacientes que estão nessa, de fato, e assim, e ajuda bastante. Como eu falei, o que serve para um pode não servir para outro, mas de forma geral, o que eu acabo prescrevendo? A ashwagandha, não sei se você já ouviu falar, da Withania sominífera, Como? que é um adapto... Ashwagandha. Não. Ashwagandha, que o nome científico dela é Withania sominífera. Olha o nome, Withania sominífera, de sono. Você tem uma ideia? Ela é um adaptógeno que ela ajuda justamente a reduzir o cortisol e aí, como consequência, melhora o sono e o foco também. Ele dá foco. Além dela, a cúrcuma longa, que ela além de ser um potente anti-inflamatório que todo mundo já conhece, juntamente com a piperina, ela também tem uma ação protetora do intestino e do sistema nervoso. Mas aquele pozinho que a gente usa para cozinhar, se tomar ele com água, serve ou tem que ser de outro jeito? Não, assim, eu falo, coloque na comida, mas talvez não seja o suficiente. É pouco, a gente precisa de uma quantidade maior e de uma forma mais biodisponível para se tornar bioativo. Então, na comida, bacana você colocar, eu uso pra caramba, mas para ter um efeito mais potente, de acordo com a necessidade daquele determinado paciente, a forma suplementada, eu acho que seria mais adequada, tá? Dependendo do paciente. Tá? E eu falo também de uma planta maravilhosa que não tem quem não conheça, que é a camomila, que é a Matricária camomila, que a gente fala, que é o nome científico dela. Essa daí é a única que eu conheço das que você falou. Então, essa em forma de chá. E a rhodiola rósea, que é outra. Essa daí eu já ouvi falar. É boa mesmo? Falar, né? Maravilhosa. Ela melhora justamente a resistência ao estresse físico e mental. Então, sabe, ela ajuda bastante naquelas fases de exaustão. A mulher fala, nossa, eu tô com uma fadiga mental. Ela é maravilhosa. Claro que muitas vezes eu as utilizo em conjunto, em horários diferentes. Alguns eu uso durante o dia, você conhece lugares que produz também? Você indica? Você tem algum lugar assim? Não, tá, porque tem gente também que às vezes não conhece nenhum lugar que é de confiança, assim, né, também, né, sei lá. Na realidade, a pessoa tem que ir para um profissional habilitado em fitoterapia. Esse profissional vai prescrever a forma manipulada, padronizada. Tá. Porque não adianta nada você comprar o produto pronto, sendo que você não sabe o que tem ali dentro. Nós que sabemos prescrever, a gente vai prescrever a forma padronizada, a porcentagem da planta e qual a porção da planta a ser usada. Então, por isso que é importante sempre fazer via profissional habilitado, seja médico, seja nutricionista. Eu sempre falo isso, eu falo assim, é importantíssimo a gente ter um acompanhamento profissional, né? A gente não pode passar por essas fases meio que sozinho. Exato. E a Cláudia está perguntando da prímula. Prímula também bastante, mas assim, não é para todas também. Não é para todas, mas também tem um efeito bastante bacana na questão hormonal dessa fase da mulher. Até na fase de TPM. É bacana também. Bacana, bastante utilizado também.
E tem o Kleber falou do mulungu, mas esse mulungu, pelo que eu sei, ele é para outras coisas, né? Não é para sono. Então, é para sono também. É para Ah, sono é? também. Também é bacana bastante. E só que assim, dependendo da pessoa, ele derruba. Ele é conhecido como Rivotril natural. Ele Ah, derruba. Você tem ideia? Ele é bem forte. Ele é forte. Então você tem que nossa. saber quanto para fazer um chá no caso, porque chá qualquer um pode fazer em casa. Não precisa de ninguém para te prescrever. Mas você precisa saber a quantidade de erva que você vai utilizar e a forma de como você vai fazer. Se vai ser decocção ou infusão. Ou seja, se você vai deixar aquela água ferver junto com a planta, ou se você vai esquentar a água até que levante umas bolinhas, você desliga, coloca a erva lá dentro e tampa, que essa é a infusão, Ah, tá. É, tem entendeu? jeitos diferentes de fazer, né? Exatamente, por isso que é legal você conhecer. Ela está falando, a Gleice está falando do chá de melissa também. Existem várias, época de São João. Nossa, existe uma variedade. Eu falei só alguns aqui. É legal que as pessoas estão colocando as outras possibilidades também. Todas É, a elas maravilhosas. melatonina também estão falando aqui. É, É que tem muita coisa, né? Por isso que é importante ter os exames, né, Mari? Que daí você consegue identificar Exato. melhor ali, né? Exato. Então, ela está falando da melatonina, a melatonina você já como de forma suplementada. Mas muitas vezes, dependendo da questão, do problema, vamos dizer assim, né, do sono daquela determinada pessoa, muitas vezes você não precisa ir direto para a melatonina. Como eu te falei lá no início, você pode ingerir o 5-HTP, que é o precursor do triptofano, que vai produzir a serotonina, que vai produzir a melatonina. Então, você pode ir lá no início e fazer, e se você tiver equilibrada, você vai conseguir fazer com que essa via ande de forma eficiente, sem precisar tomar a Sim. melatonina, que é o final dela. Entende? Uhum. Agora, muitas pessoas não têm jeito, precisam, maravilha. Mas é que muitas pessoas desconhecem desse processo. 5-HTP, que é o precursor do triptofano, que vai para Começar a lá do começo, né? serotonina, Tentar que vai achar ali para. a. Exatamente, Uhum, exatamente. E como eu eu te falei, entendi. e você saber que aquilo se você tiver equilibrada, uma microbiota intestinal equilibrada, essa via vai acontecer, esse ciclo vai acontecer. Só que se não, ela pode ser ou desperdiçada ou ir para uma via nada bacana que eu falei no início, que é a via da quirolinina, no caso do 5-HTP, que é uma via inflamatória. Então, por isso o conhecimento, Isso ele daí eu acho que é uma liberta, informação valiosa, viu? sem dúvida. E a informação Né? liberta, né? Ela É. liberta. Porque daí você acha que, ah, não, se não fizer bem, não vai fazer mal. Às vezes vai sim. Exatamente. Até minha irmã está falando aqui, melatonina com magnésio, sem dúvida. Eu esqueci do magnésio. Tomar magnésio à noite também, o magnésio bisglicinato. E a L-tianina, que é um aminoácido que vem do chá verde, que ele tem um componente chamado epigalo-galato, catequina galato, que é o ativo aminoácido L-tianina, que ele te dá um sossega-leão, mas sim te dá sono. Então, ele tira ansiedade e, ao mesmo tempo, ele te dá foco. Então, tem muita Não. coisa aqui para ser falada. Muitas, Sim. muitas, muitas, muitas coisas. A Crislaine colocou aqui, então a melatonina é mais forte, né? Vou tomar essa. Mas não é isso, Cris. O que ela quis Não, dizer é é que a melatonina, ela funciona quando não tem mais o que fazer. Mas tem outras exatamente. coisas que podem ser feitas antes da pessoa usar a melatonina, entendeu? Exatamente, exatamente. A Cláudia Rosa está falando que o 5-HTP é bom para burnout. Exatamente, exatamente isso. Imagina se tomar o 5-HTP com uma L-tianina e com magnésio. Melhor ainda, melhor ainda. Exatamente isso. Que a gente está falando aqui de ansiedade, né? De estresse. Uhum. Você entendeu Que é basicamente, uma das exatamente coisas isso. da tríade, né? Que são as emoções, né? Então é importante a gente gerenciar essas emoções, né? Exatamente, exatamente. Até para poder fechar essa questão toda de sono, de emoção, de hormônio, etc. e tal, seria bacana até mais no finalzinho a gente falar de algumas dicas para fortalecer esse eixo intestino-cérebro e como igual é emoções. Então, intestino-cérebro, ok. O que você vai ter? Com consequência, emoções maravilhosas. Você vai estar bem, né? Emocionalmente falando.
Então, acho que de Mas repente a aí, gente ô poderia até Mari, falar disso deixa eu também. te falar aqui para a gente falar mais um pouquinho dessa tríade. Você falou Hum, bastante do intestino e uhum. bastante das emoções, assim, né? Desse gerenciamento, do sono, né? De se a microbiota funcionar, vai dar tudo certo. Na questão do cérebro, o que que você acha que assim, é essencial, assim, a gente saber? Porque todo mundo fala que Vamos lá. intestino é o segundo cérebro, né? Ômega 3, né? Já me falaram que é muito bom, que ajuda nas conexões do Você já cérebro. falou um. Você já falou um. Que coisas que Exatamente. você acha que a gente pode fazer para esse cérebro? Porque até a menopausa, eu tenho aqueles livros da Lisa Mosconi, ela fala muito Sim, disso, que a menopausa não é foi o no que eu já li. intestino, não é a falência ovariana. A Não, menopausa, ela começa no cérebro, ela fala muito sobre isso, exato. né? E que a gente acha que a Exatamente, exatamente. menopausa é só a falência, mas não é isso só, né? Por isso que a gente tem que pensar na modulação do estresse, ou seja, na modulação do sistema nervoso central, na modulação desses neurotransmissores. Você já falou, o que é importantíssimo da gente falar. Eu estou falando via alimentação, via alimentação, tá? Que a gente consegue ter esses nutrientes via alimentação e, se necessário, a gente também consegue suplementar. Eu estou falando do magnésio, que regula justamente o cortisol, e aí vai melhorar o sono, e além de tudo, ajuda também no relaxamento muscular, que a gente, na época da menopausa, a gente tem muito dores articulares também, que a gente pode falar também dessas dores articulares, só fazendo um parênteses, a gente pode falar da Boswellia serrata, que é um anti-inflamatório natural para essas dores articulares, mas voltando para o cérebro. O magnésio, a gente pode falar como fontes de magnésio, a semente de abóbora, espinafre, cacau, as leguminosas, que são leguminosas, todos os tipos de feijões, a lentilha, grão de bico, triptofano, outro nutriente importantíssimo, onde a gente tem, que ele é precursor, lembra, da serotonina e da melatonina. A Eu gente sei tem que no grão de chocolate tem, né? bico, tem chocolate, o cacau, chocolate 70, a partir de 70 para cima. Senão eu vou falar Tá. chocolate, eu vou achar que é chocolate ao leite. Não, 70% acima. Não vem E não, aí hein, gente? tem, Foi a não, Mari que pelo falou. amor, cacau, tofu, a banana, grão de bico. Novamente, semente de abóbora. Vamos lá, então. Ó, semente de abóbora, tem magnésio, tem triptofano. Zinco, que ele é cofator para mais de 300 enzimas. Mas o Importantíssimo para o zinco, humor. a maioria das pessoas conhece suplementar, mas de alimento tem bastante alimento que tem zinco também, né? Semente de abóbora, grão de bico, Hoje eu comprei semente de oleaginosas. abóbora e semente de girassol. Tá, olha aí, ó, semente de abóbora tem já falei, ó, nos três. Semente de abóbora tem magnésio, triptofano e zinco, ó, já três. Três, tá? Uh! Então, você vê. E as oleaginosas, oleaginosas, que são? Nozes, castanha do Pará, que a castanha do Pará tem selênio, que é para a função da tiroide. Nós temos que comer 2 castanhas do Pará por dia, sempre, para a vida, para ter esse aporte de selênio, para melhor função tiroidiana. E o ômega 3 que você falou, que é aquele anti-inflamatório que atua no cérebro, na comunicação, entre os neurônios, na plasticidade neuronal. Aonde tem ômega Uau! 3? Além dos peixes, que a gente está falando do EPA e do DHA. A gente tem nos peixes de águas profundas, mas a gente tem também na linhaça, na chia, nas nozes. Olha aí. É Essa, por isso. exemplo, semente de abóbora e a castanha do Pará, você já falou duas, né? A semente de abóbora, qual quantidade seria? Porque ela é bem pequenininha, né? E também o amendoim. Eu amo amendoim, mas eu acho que eu não sei se ele serve para alguma dessas coisas. Não necessariamente. O amendoim tem uma grande questão. Ele é proteico, mas ele é. A gente tem que. Calórico. Não só além da caloria, fungos. Ele tem uma alta possibilidade, probabilidade de ter agregado a ele fungos. Nossa, eu Então, amo amendoim. Se você deixar, eu eu como também. amendoim todos os dias. Eu também, eu também. Pasta de Mas amendoim, coisa que tem amendoim. Eu amo amendoim. Eu vou parar, então, eu vou dar uma diminuída, então, viu? ai, meu Deus. Não, mas assim, não é que não tô falando para parar de comer, não. A pasta de amendoim, sem dúvida alguma. Mas assim, se a gente for escolher as oleaginosas, o melhor é ir para essas outras do que o Tá. amendoim. Mas sim,
Tudo é o quanto você come, é a periodicidade, né, do que você consome, tanto para o bem quanto para o ruim. Não estou dizendo que você vai ter fungo, nada disso, mas existem escolhas, assim. E se está com vontade de comer amendoim, coma amendoim. Ótimo, maravilha. Mas se for para escolher outras oleaginosas, eu iria para as nozes, eu iria para a castanha do Pará, eu iria para as amêndoas, tudo mais. Tá? Agora Legal. você falou da quantidade. A quantidade ela é muito particular também, de quanto você vai colocar na comida, entende? Você, até para fazer um mix de sementes, você pode fazer um mix de semente com a chia, com a linhaça, com a semente de abóbora, com a semente de girassol. É muito particular, assim. Depende exatamente daquilo que você precisa de aporte naquele determinado momento. Mas, assim, se você colocar todos os dias, faz um potão lá com todas as sementes e colocar na comida quente, colocar na salada, colocar na sopa, você já vai ter. Você vai Sim. absorver o que precisa ser absorvido. Entende? Legal. Então é por aí. É assim, é um por aí. pouquinho por dia, né? Assim, se alimentar bem, né? Com coisas boas, um pouquinho por Exato. dia, que daí você não precisa se preocupar tanto com as quantidades, né? Porque daí você vai acabar tendo aquilo que você precisa, né? Exatamente. Ó, minha irmã já até fala, minha irmã é biomédica, até ela tá aqui na live, ela tá falando, amendoim é Ah, muito aí, vamos alergênico. fazer uma live também, Lucy. Aí, Luciane, aí, Lu, você tá convidada para a live. Ela é biomédica e ela tá falando, amendoim é muito Arrasou. alergênico. Adoro as Exatamente biomédicas. isso. E ela trabalha com estética. Com estética. Ai, É que bem bacana. bacana. Bem Que bacana. E legal. ela pega muitas mulheres menopausadas. Inclusive, a gente trabalha em equipe, as duas. Nossa, que legal. Exatamente. Então, ela está falando do mix de sementes aqui, para dar uma tostada. Boa lembrança, Lu. Que é dar uma tostadinha e colocar na comida todos os dias. Porque para você trazer ainda a biodisponibilidade dessas sementes, o ideal é você dar uma tostada antes, deixa esfriar e coloca no vidro. Coloca no vidro e vai Ah, usando. boa dica. Eu vou fazer isso, porque eu comprei hoje eu comprei de girassol e de abóbora. Aí tem umas outras coisas lá que eu já tenho, eu acho que eu vou colocar tudo então numa forma e colocar no forno um Sim, pouco. sim. Por quê? Porque ela E ajuda eu gostei demais, dessa assim. ideia de misturar tudo, porque senão você fica com um monte de potinho, né? Fica aquela coisaiada. Sim. Até viu que quem foi? Que o Kleber perguntou se a espirulina tem ômega 3. Tem, Kleber. Tem ômega 3 também. Tem o ALA, tem o ácido alfa-linolênico. Deixa Tem eu te sim. falar uma coisa, como é que você grava esse monte de nome difícil? Gente, olha, é a repetição. A gente estuda tanto, e muitas vezes não, tá? Você Ah, eu sabe que tô eu tenho. chocada com os nomes, é que eu falei, gente Não, do céu. mas nem sempre que eu lembro tudo, não. Você sabe que eu tenho no meu celular, sabe, no notepad, muitas Sim, coisas eu deixo lá para poder, sabe, dar uma verificada rápida, porque eu esqueço sim. também. Eu não sou uma biblioteca ambulante, não, gente. E a gente aprende todos os dias. Numa live É dessa eu estou verdade. aprendendo, com quem está fazendo um comentário aqui. A gente aprende sempre. Com você eu estou aprendendo, com a Solange, com as pessoas que estão, sabe, no meu dia a dia, com dúvidas, pessoas que me trazem algumas questões que eu não sei responder, eu vou pesquisar, eu vou estudar. Então, Sim, é uma troca mesmo constante. Constante, sim. constante. É É verdade, isso, é uma coisa assim que dá muita satisfação, né? Porque daí conforme você sem passa, né, dúvida. ali uma informação que às vezes se você acha que é pequena, você fala, ah, não, mas o conhecimento que eu tenho a respeito disso, ele é muito pequeno. Mas ele já é alguma coisa, pode ser que alguém nunca tenha, né, Exato, ouvido. estudado aquela coisa que você está falando ali, né? Por isso que é importante a gente Sim, também ter essa sim. disponibilidade, né, de falar das coisas também, né? E a gente não é obrigado a saber tudo. Muitas vezes eu falo, não sei, eu vou atrás, vou atrás. A gente não é obrigado a saber tudo, né? Como eu falei, é meramente impossível a gente guardar. E depois da menopausa, então, hein? Pelo amor de Deus, Elaine. Meu É só Deus o do essencial céu. mesmo. Pelo Eu amor de jamais Cristo, né? esqueço do horário que eu tenho que buscar minha filha na escola, mas tem várias outras coisas, meu Deus. Olha, não, e você imagina uma pessoa ainda menopausada com TDAH, que é o caso da minha irmã. Com Nossa TDAH Senhora. ainda. É potencializado, é Ainda bem que potencializado. vocês que têm, né? Sim. Olha, vou Vai te falar. ajudando. Mas é isso, é isso. Agora, acho que, de repente, acho que é bacana a gente falar também sobre a questão dos três pilares, né? Da gente deixar claro aqui, né? Dos três pilares que a gente está falando, né? Da Sim. tríade, né? Porque primeira delas, falar de cérebro,
e emoções. Né? Que o nosso estado emocional, né? Nosso humor, nosso sono e até os níveis nossos de ansiedade, ele tem mais a ver com o nosso corpo do que qualquer outro ser humano possa imaginar. Então, emoção não é um sinônimo de fraqueza. Eles são sinais bioquímicos. Você viu quanta coisa eu falei aqui de bioquímica, de metabolismo? Eu falei, nosso organismo é um metabolismo ambulante. É uma bioquímica. Sim. Então, e a gente pode cuidar disso, sabe? Com acolhimento, com conversa, com cuidado, com alimentação e com apoio adequado. Acho que basicamente é isso, falando de cérebro e emoção. Já de intestino, a gente pode falar do intestino como um centro regulador, que o intestino é o palco de tudo. Lembra que eu falei? Tudo começa no intestino. É onde a gente produz a serotonina, é onde a gente modula o estrogênio, porque eu até não falei antes a respeito do estrogênio, porque não sei se alguém aqui já ouviu falar do estroboloma, que é justamente as bactérias que o nosso intestino acaba liberando, chama beta-glucuronidase, que é o estrogênio, ele acaba não passando pela fase 3 de detoxificação, que acontece no intestino, e aí o intestino acaba por, essas bactérias do intestino acabam por reabsorver esse estrogênio. E aí, aí dá assim, um problema maior, porque esse estrogênio acaba voltando para o organismo e acaba se tornando tóxico. Ele acaba se tornando tóxico porque ele não foi eliminado. Então, então tudo é bioquímica, entendeu? Se uma dessas ferramentas ali, né, elas não funcionam de forma adequada, vai dar ruim, vai dar um problemaço ali no todo, né, do organismo. Então, acho que é bacana falar. Então, falando de estrogênio, que aí equilibra o sistema imune, que aí que protege o cérebro. Então, quando o intestino não está bom, a mente vai sofrer junto. E, por último, a alimentação funcional e estilo de vida, que a gente sempre tem que falar na alimentação funcional. O que é alimentação funcional? É justamente a gente absorver esses bioativos do que a gente consome. Né? Que é fazer pequenas mudanças diárias, como incluir fibra, reduzir os ultraprocessados. Água, né, Mari? Água, beber água, respeitar seu ritmo circadiano, respeitar seu ritmo como um todo, usar os alimentos como propósito mesmo, sabe? De ter como consequência uma boa saúde, sabe? Então, tudo isso tá interligado. E, como consequência, a gente vai também melhorar os nossos hormônios. Então, falar dessa tríade, eu acho que foi o melhor tema que a gente podia ter trazido para essa live. Porque a gente não pegou só mulheres, pegamos o Kleber, que estava aqui também, que nos ajudou bastante aqui com os comentários. Então, é sobre isso. É sobre isso. Sim, é isso, ô Mari. E assim, né, pra a gente fechar aqui, né? E meu celular tá só com 15% de bateria. Acabou de vir um aviso. Então tem que acabar antes do celular acabar, né? Vamos lá. Mas falamos tudo que a gente queria. Falamos tudo que a gente queria. Falamos tudo, A alimentação funcional, né, digamos assim, pode ser qualquer tipo de... A gente tendo uma boa alimentação, né, digamos assim. Ô, gente, quem sabe faz ao vivo, minha filha tá fazendo um escândalo porque ela quer entrar. Eu vou ter que pegá-la aqui, tá? Só um minutinho. Deixa, pega, tadinha. Porque a mamãe tá na live. Você quer entrar na live com a mamãe? Olha lá, você queria fazer uma... Ela falou pra mim, mãe, eu quero fazer uma live com as suas amigas essa semana. Que lindeza! Falou, e amigas? Não tô vendo o rosto dela. Não tá aparecendo o rosto dela, filha. Não sei porquê. Não tá aparecendo, você só tá me ouvindo. Eu tô vendo vocês. Gente, que lindeza. O nome dela é Mari. Falou, oi, Mari. É igual o nome da sua professora. Isso mesmo, é o nome da professora dela. Exatamente. Ai, que bacana, que lindeza. Mostra pra eles. Que lindeza, gente. Que lindeza. Olha lá, mostra pra eles. Ó, agora deixa a mamãe terminar, tá? Tá bom? Você vai ficar aqui quietinha ou você vai pra lá? Hã? Você vai ficar aqui com a mamãe? Então tem que ficar quietinha pra gente terminar, tá bom? Tá bom. Então, Mari, participação especial, quem sabe faz ao vivo. É isso aí, meu bem. É isso aí, que bacana. Ela deu a contribuição dela. Foi. Tava doida pra fazer uma live e fez a live, tá vendo como é que são as coisas? Então ela tá falando aqui. Aí eu mandei uma mensagem pra uma amiga minha, ela falou, não, mãe, não é isso que é live, porque a outra pessoa tem que participar. Olha isso.
só A gente tá com a farinha e já tá com o bolo pronto, né? essas crianças de hoje em dia são. Ô, São, Mari, meu só Deus para a do gente céu. finalizar, então, quando você fala de alimentação funcional, a gente pode falar que alimentação funcional é quando você se alimenta, tipo, bem, né? Que você come aquilo que é preciso comer, isso pode ser chamado de alimentação funcional? É quando você não desembala e você descasca os alimentos. Basicamente é isso. Ou seja, você vai Ou seja, se descascar. alimentar com qualidade, né? Exatamente, é basicamente isso. Basicamente isso. Você se alimentar do que é mais necessário, que são legumes, verduras. A gente fala dos macronutrientes, né? Que são os carboidratos. Carboidratos sempre os complexos, que são os mais saudáveis, como fibra. A gente está falando das proteínas também, né, mais saudáveis. E a gente está falando das gorduras. Os três são importantíssimos. E aí, esses três vão estar nesses alimentos em natura, que são os legumes, as verduras, as frutas. E com isso, né, com essa alimentação, independente se você vai cozinhá-lo, se você vai comê-lo cru, a questão é essa padrão alimentar que é difícil. Basicamente é isso. Basicamente é isso. É o Sim. padrão alimentar mais natural possível, que é uma alimentação funcional. Por que funcional? Porque você está absorvendo os nutrientes desses alimentos. É isso. Sim. Ai, ô Mari, então eu vou te agradecer, porque falou que tá 5%. Eu vou Meu te Deus. agradecer. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Obrigada, Mari, por ter aceitado o convite. Foi Obrigada. maravilhoso. Acho que a gente vai ter que marcar outra live. Com Vou certeza. conversar com a Faremos uma Luciane parte 2. também. Vamos Bora, fazer a bora. parte Vamos fazer a parte 2. 2. A gente traz a Sol também na próxima. Depois a gente faz todas as nossas ideias, a gente faz em 3 aqui. Seria ótimo, porque nada sol ficou faltando ela falar várias coisas. Aí a gente pode Tá vendo? organizar do jeito que a gente Boa. consiga, né? Fazer uma live um pouco com um pouco mais de tempo também, né? Isso pode ser feito Perfeito. também. Perfeito. Então, um beijão pra você, Mari. Tudo de bom. Obrigada, viu? Obrigada, Obrigada. E aí, pessoas. eu vou falar pro pessoal seguir você, e aí você coloca lá, ou manda para mim, como que vai ser a questão do e-book. E também peço pro pessoal entrar em contato com você também, Quem pelo participou da direct. live? Isso, quem participou da live pode entrar em contato comigo, que aí eu converso. Pode entrar em contato comigo. Todo mundo que Isso, aí participou você aqui. dá os maiores detalhes, assim, de como funciona o seu trabalho também. Muito obrigada, e a E gente vai se falando lá pelo WhatsApp, tá bom? maravilha. Obrigada, Elane. Obrigada a Tchau, todo mundo, pessoal. gente. Dá tchau, Gi. Obrigada, Mari. Tchau, Mari. Tchau. Tchau, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Nada. Tchau.